Podeis assentar em nome de Jesus. O evangelista Rodrigo está trazendo a palavra ofertória. Logo após, nossa irmã Yasmin estará adorando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós exaltamos, glorificamos ao nome de Jesus. A nossa força vem dele, a nossa estrutura vem dele. Só Ele é digno, só Ele é poderoso, só Ele é soberano. E não tem palavras que nós podemos expressar, somente dizer que Ele é santo, santo, santo. Não há outra palavra, porque a Bíblia diz que os anciões, Ele lançam suas coroas e declaram somente isso. Então, se eles que estão lá, podendo ver a glória de Deus, declaram santo, então não existe palavra maior que possamos expressar, a não ser dizer o quanto Ele é santo. Então, a todo instante, possamos falar: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno. Amém? Evangelista Rodrigo, com oportunidade em nome de Jesus. Ao vivo, mas encontramos o problema e a glória de Deus, amém? Irmãos, hoje dia 18 de maio de 2025, Jesus ele mandou a gente, usou o apóstolo Paulo para a gente congregarmos. Por que congregarmos? Porque Jesus ele disse na sua palavra, onde tivesse 2 ou 3 reunidos falando em seu nome, ali ele estaria. E muitas das vezes em casa a gente não está falando de Jesus o tempo todo. Já visto que a gente coloca um louvor tal, mas aqui é um momento consagrado para nós engrandecermos juntos um Deus que nós cremos. Amém? Então muita coisa pode acontecer. Eu me lembro que eu fui no culto, que eu não dei nada por aquele culto. E aquele culto marcou a minha vida de uma forma que eu vou levar para a eternidade. Então, quando você perde um culto, quando você não vem para o culto, quando vem, o negócio já avançou e você ficou para trás. Porque a igreja é um organismo vivo, ela é viva, ela é poderosa, amém? E eu confesso para você que cada dia que eu venho, realmente eu volto renovado, porque Deus ele é fiel para nos dar vitória, amém? Eu tenho certeza que daqui a pouco Deus vai usar o pastor Rogério como tem usado, e quem estiver ligado vai receber, amém? Quem não veio, não perdeu, porém deixou de ganhar. Não perdeu, mas deixou de ganhar. Ah, mas eu estou aqui em casa, eu estou aqui no trabalho, eu estou vendo, é melhor aqui. Aí é só mesmo, mas o melhor é estarmos juntos aqui, amém? Para entendermos uma coisa: a terra é do Senhor. Não sou eu o pregador, mas senti vontade de falar isso e falei, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué capítulo de número 24. Josué foi um jovem que andou a todo tempo na retaguarda de Moisés. Josué aprendeu como ser abençoado. Amém? Deus chama Moisés no monte, Josué está junto. Se você ler, você vai ver Josué em toda parte da história da vida de Moisés. No final, Deus chama agora Josué para ficar no lugar de Moisés. Amém? Ande com pessoa abençoada e você ficará abençoada. Amém? Consequentemente, essas pessoas têm algo de Deus. E aqui no tema aqui que nós iremos ler, uma palavra que cabe no ofertório, aqui é um subtema que o escritor dividiu aqui e colocou: Josué
traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. É claro que na sua Bíblia pode ter outra referência, mas essa é a referência que tem na minha. E quando você vai lá para o versículo de número 13, vai dizer bem assim: eu vos dei, isso é Deus, viu? Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis da vinha e dos olivais que não plantastes. Então Deus, ele dá a quem ele quer. Amém? Porque quando Deus, ele encontra generosidade em nosso coração, Deus, ele tem prazer de abençoar. Você vai ver no Velho Testamento falar dos dízimos e das ofertas. Você vai ver no Novo Testamento falar do dízimo e das ofertas. Haja vista que no Velho Testamento, por não ter ainda, naquela época lá, banco onde produzia, o pessoal trazia as primícias do campo, né? As primeiras plantações, os primeiros animais que nasciam, eles traziam para o templo para ser consagrado a Deus, para que Deus abençoasse. Aleluia. No mundo diz que de onde tira e não coloca faz falta, mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais você tira, Deus, ele acrescenta. Quanto mais você tira, Deus, ele acrescenta. Traz aí vasilha, acabou a vasilha, mãe, aleluia. Aí o azeite parou de derramar. Aí a mulher agora fala assim: ei, o milagre aconteceu. Ele agora vai, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Porque Deus, ele é poderoso para acrescentar. Deus, ele dá. Amém? Mas quando você tem um coração, lembra que aquela mulher falou assim: olha, meu marido, teu servo, ele servia ao Senhor. Tinha crédito, né, Osés? Quando a pessoa fala assim: Deus, tu sabe que quando eu estava trabalhando eu era dizimista, eu era ofertante, e eu quero continuar sendo, hoje eu estou desempregado. Aí Deus, ele vai puxar lá no registro celestial. É verdade, portas se abra para o meu servo, providência venha. É que nem a história lá daquele, do camarada, do ateu, né? O ateu vindo a irmã lá na rádio pedindo ajuda para o povo. O ateu fala bem: essa mulher não é crente? Essa mulher não diz que serve um Deus vivo, grande e poderoso, fica pedindo. Aquela mulher lá na rádio, o ateu chega e fala assim: prepara uma feira grande, prepara um negócio bonito. Quem nunca viu essa reflexão, né? Quando chega lá na casa da mulher, entrega lá para ela, e quando ela perguntar, fala que foi o diabo que mandou. E quando chega aquela providência, aquela mulher alegre, só glorificando a Deus, os empregados com a vontade de responder se ela perguntasse. E aí não aguenta e fala: vem cá, não vai perguntar quem foi que mandou, não? Ela fala assim: eu não vou perguntar não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Quando Deus manda, a providência vem, o inimigo vai, e a vitória é tua, no nome de Jesus. Amém? Fica de pé, porque eu posso orar por você. Eu posso pedir a Deus nesse momento. Deus, ele tem cuidado dos meus, Deus tem cuidado de mim. Aleluia. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado também com você, a bênção do Senhor. Amém? Ela não acrescenta dores. Amém? Aleluia. Vou orar também pelo pastor Rogério, que estará trazendo a palavra aos nossos corações. Yasmin vai cantar? Amém? Meu Deus do céu. Está pronto aqui, Diaconisa? Depois tu vem cá então, Diaconisa. Missionária. Amém. Que o diabo queira ou não, agora é missionária. Perdeu, Satanás. Senhor Deus, nesse momento nós nos encontramos, entramos na tua presença agora. Eu louvo ao Senhor, porque aqui nós temos dizimistas fiéis, pessoas que entenderam que essa obra, a porta não pode fechar, porque aqui nós engrandecemos e exaltamos o nome de Jesus. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, continua acrescentando,
continua abençoando, continua prosperando, repreendendo o migrador, o destruidor, o devorador, tudo aquilo que causa dor, tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que destrói. Abençoa, meu Pai, os teus servos aqui neste lugar. Vai de contra aqueles também, Senhor, que tem nos acompanhados nas redes sociais, que eles possam, Senhor, abrir os olhos, como o Senhor abriu os olhos ali, daquela mulher ali, quando ouviu Paulo pregar. Oh Deus, em nome de Jesus, usa-nos. Deus, nós precisamos de uma van. Senhor, nós precisamos de uma van. Nós moramos longe daqui, nós precisamos de uma van, Senhor. A dificuldade para nós não é problema, porque nós estamos aqui terça, quinta e domingo, de manhã e de noite. Mas nós precisamos de uma van, Senhor. Tu sabe, chama a existência esta van. Nós cremos que o Senhor é dono do céu e da terra. A tua palavra vai dizer que o Senhor deu a Josué, o Senhor deu o seu povo, terra que ele não plantou, cidade que ele não edificou, vinha que eles não plantaram, foi o Senhor que deu. Oh, aleluia. Deus, nós cremos no teu poder. Levanta esse empresário aí, Pai. Aleluia, usa ele para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Yasmin, vem adorar a Deus, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor passar na tua casa agora, tu está fazendo o quê? Hein? Yasmin vai responder. Saúde da igreja Paz do Senhor. Gostaria que toda a igreja ficasse de pé, por favor. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei tua atenção, mas você nem quis saber. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ouvir. Olha aí. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não Quis ficar perto de mim. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ver a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Olha aí. Olha aí. Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Eu chamei tua atenção, mas você Nem quis saber. Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Meu Deus do céu. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ver a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Sou Jesus, seu amigo, quero estar sempre contigo, ver a tua atenção e ouvir a tua voz, e matar essa saudade que eu tenho de ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Eu passei na sua casa, você estava vendo TV. Triste, né? Quando o Senhor passa na nossa casa, esperando nós estarmos no culto, adorando Ele, e nós estamos na TV. Meu Deus! Eu queria te contar a minha história, mas você
não quis ouvir. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada filho dele presente neste lugar. Feliz pela presença de cada um neste ambiente. Você que está nos assistindo online, pelo Facebook, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que Deus conceda a graça, a oportunidade de estar em comunhão. É neste ambiente que diz a palavra que Deus ordena a bênção sobre a tua família. Que Deus abençoe ricamente nessa noite, onde nós estamos reunidos, culto com a família, com desejo mais e mais de ver a nossa família apaixonado por Jesus, porque Ele é digno de tudo. Você diz? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Eu tinha marcado aqui, o evangelista falou a passagem da oferta, eu tirei em 1 Samuel, em nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Eu disse capítulo? 2 Samuel, capítulo 12. Está escrito assim na palavra do Senhor. A partir do versículo 18. Vamos ler a partir do 16, em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis, não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque dizia: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvido à nossa voz. Como, então, vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou-se de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida e puseram diante dele, e ele comeu. Versículo 21. Os seus servos disseram: que é isso que aconteceu? O que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ele morreu, se levantou e pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia:
talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora ela morreu. Por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Sente, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Pai, obrigado por esse momento de estar com os meus irmãos. Tu sabes o quanto eu sou limitado, Tu sabes o quanto eu preciso da Tua graça, do Teu Espírito. Por isso, nesse momento, Senhor, te peço, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos nessa noite. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém. Amados irmãos, estamos no culto com a família neste domingo, diante dessa palavra, a qual eu creio o Espírito Santo há de falar ao nosso coração. Estamos ouvindo essa narrativa, ao qual está escrito em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo, a partir do 16. A história de um homem chamado Davi. Davi foi um dos filhos de Jessé, de Belém, entre 10. Ele era o 10º, era o caçulo. E este homem chamado Davi, ele vivia fazendo um serviço de escravo. Ele fazia aquelas atividades que era ordenado, caracterizado para aqueles que tinham perfil de escravo. E Davi se dedicou sua vida enquanto pastor de ovelha a proteger, a guardar, a livrar, a enfrentar ursos e leões, para defender aquilo que ele acreditava que era de Deus, que era do seu pai. Enquanto pastor, ele fazia isso para com as ovelhas malhadas. E é nos contado que, como alguém que foi ungido, vendo a ameaça contra o povo de Deus, que o seu Pai Celestial amava, ele também se levantava para defender. Este Davi, a Bíblia nos diz que ele foi cada vez sendo aclamado, a sua fama se espalhava de tal maneira que as judias cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Este Davi era bem sucedido aonde ele ia. E a Bíblia nos diz por quê? Porque o Senhor era com ele. A palavra do Senhor nos diz que este Davi, que era o caçulo, que era aquele filho que vivia como escravo, Deus o escolheu dentre seus irmãos, com experiência, com habilidade, com aceitação, até ali de estar do lado do rei. Este Davi, que não tinha essa característica, mas Deus achou graça e o chamou para viver a sua vontade, o seu propósito. A Bíblia nos diz que quando o rei, querendo que Davi casasse com a sua filha, Davi falou: quem sou eu? Em outras palavras, um pobre miserável, não tenho como pagar esse dote. Como ser genro do rei de Israel? A palavra nos diz que o rei faz uma proposta astuta, maliciosa, porém Deus era com Davi, querendo que ele viesse trazer para o rei. O rei fez a exigência, 100 prepúcios dos filisteus. Amado,
Isso para qualquer homem seria impossível. Você enfrentar 100 homens e tirar uma parte da pele, do órgão dele, amado, era dizer assim: eu te amo, mas eu quero ver você morto. Mais ou menos isso que o rei estava dizendo. Eu quero que você seja meu genro, mas você vai morrer, então só vai ficar na vontade. Mas Davi, quando ouviu aquela palavra que o rei daria a sua filha, se ele enfrentasse 100 filisteus, Davi foi com a força do Deus ao qual ele temia. Não trouxe 100, trouxe 200, porque o Senhor nos dá sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. É bom quando nós estamos trilhando a vontade de Deus. O nosso Deus, Ele vai conosco e mostra. E a Bíblia nos diz: e Saul temia Davi, porque sabia que Deus era com ele. Esse era o jovem, e que não tinha ninguém, mas deu um exército de 400 homens valentes, que daria a sua vida por Davi. Homens que enfrentavam tudo e todos para defender a luz de Israel, a lâmpada de Israel. Este era Davi, em que não tinha, e Deus deu para ele mulheres. Davi tinha. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel gritaram, e eu quero que você entenda, no capítulo 8 de 1 Samuel, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, se você pode, acompanhe comigo. E eles disseram: vejam, você está ficando velho, e os seus filhos andam pelos caminhos, não anda pelos seus caminhos. 1 Samuel 8:5. Por isso, queremos agora que vocês nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as outras nações. Porém, a Bíblia nos diz que Samuel, vendo o desejo do povo, e não mais aceitá-lo para governar, porque ele estava ficando velho, e os seus filhos não estavam andando de conformidade com a palavra de Deus, o povo começa a gritar, dizendo: nós queremos um rei. E Samuel vai dizer a proposta para Deus, e Deus diz: eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Portanto, você vai dizer para eles que essa é a exigência. O rei vai desfrutar das suas filhas, dos seus filhos, dos seus bens, do seu gado, e eles estarão disponíveis para o rei. E eles, ao ouvir a proposta de Samuel, é nos contado no 8:19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Não, nós queremos um rei sobre nós. Não. Sim, vai ter toda essa exigência, o rei vai querer nossas filhas, nossos filhos, nossos bens, e tudo aquilo que nós produzirmos de uma forma que ele venha desfrutar, tá bom, mas mesmo assim nós queremos um rei. Por que eles queriam um rei? Vai dizer aqui, no 20, porém, no 19, porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, nós queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouviu isso aqui? Quantos estão aqui? Não, nós queremos um rei que governe sobre nossa vida, como as outras nações têm. Quando tem uma guerra, os reis vão na frente para lutar nossas guerras. Por isso nós queremos um rei.
Aí a Bíblia está dizendo para nós: Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo, escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vós volte para a sua cidade. E é nos contado que aí surge o rei, quem está aqui? O rei Saul. O rei Saul começa a governar, e é nos contado sobre a transgressão dele, e tudo aquilo que ele fez, ao qual a Bíblia condenou. E eu meditando, é triste, irmão, quando o homem perde a sensibilidade de viver a vontade de Deus. E este primeiro rei, eu quero que você entenda, para nós vamos chegar em Davi. Ele começou da mesma forma que Davi. Davi começou da mesma forma que este rei. Alguém que entendeu que não era nada. Quem sou eu para casar com a mulher do rei? Eu sou um Zé Ninguém, eu vivo como um escravo lá na casa do meu pai, eu sou o último da família. Se for para escolher, eu sou o 10º. Como eu poderei casar? Tem uns outros que estão aí, que estão mais fortes, mais confiantes, preparados para a guerra, que tem mais, credibilidade do rei. Mas na sua humildade foi que atraiu o olhar de Deus. Assim como Saul, quando ele disse: ah, meu Deus, quem sou eu para ser rei? Eu sou menor da tribo de Benjamim, eu sou um Zé Ninguém. Este homem foi colocado e ele ali começou a governar e se perdeu. Eu quero que você entenda isso. Se perdeu. Quando é que ele se perdeu? Quando ele estava vivendo tudo aquilo que a sua carne desejava. Quando ele começou a ter aquilo que não tinha outrora, começou a se perder. Quando ele desejava e chegava até ele. Quando ele ligava e o iFood entregava. Quando ele pedia, chegava o Uber e ele iria. Quando ele olhava na Shopee e pedia, e daqui 2 meses, 15 dias, chegava. Mercado Livre, eu quero. Foi aí nesse cenário que Saul se perdeu. E Deus procurou alguém para substituí-lo. A palavra do Senhor vai nos dizer para nós que, entendendo que havia sido rejeitado por Deus, e olhando para Davi, ele queria tirar Davi de combate, para que não viesse viver a vontade de Deus. E Deus livrou de todo laço, de todo embaraço, de tudo aquilo que Saul tentava contra Davi. Deus dava livramento. Agora, a Bíblia nos diz, no capítulo 11, dessa forma: decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Ramá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no seu terraço do palácio real. Dali Davi viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram: é Batseba, filha de Aliã.
e mulher de Urias, o heteu. Veja que este homem, vivendo como escravo, comendo comida fria, frio, enfrentando onças, enfrentando leões, urso, que não tinha nenhuma expectativa de um dia se tornar soldado do povo de Deus. Deus do alto dos céus fala para Samuel: eu achei a Davi, e com meu santo óleo eu vou ungir. Vai, Samuel, e unge este. Agora, qual foi o propósito da existência de um rei vir a Israel? Qual foi o propósito que o povo gritava para que o rei viesse para Israel? Nós queremos um rei em que, no momento da guerra, se coloque na frente para lutar as nossas guerras. Nós queremos um rei que reine, governe sobre nossa vida, mas que também lute as nossas guerras. Esse era o desejo do coração do povo de Israel, um rei que lutasse as guerras. Mas a Bíblia nos diz que no ano em que os reis saíam para guerras, Davi achou conveniente ficar no palácio. Quantos estão aqui? Quando começa o meu declínio? Quando eu percebo que eu estou longe do propósito ao qual Deus me chamou? Quando eu deveria estar aonde Deus me chamou para estar, e eu estou aonde não é o propósito daquilo que Deus me chamou. Quantos entenderam? O declínio que eu estou me perdendo, vulnerável, propício para cair no laço do diabo, no embaraço do mal, é quando eu não desejo estar onde Deus me chamou para estar. Davi foi chamado para estar na linha de frente. Israel queria um guerreiro, e Deus falou: tem um guerreiro que fez entre urso e leões, ele vai lutar as guerras de vocês com amor. Mas a Bíblia nos diz que no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe. Davi terceirizou aquilo que ele deveria estar fazendo. Davi não foi ungido para estar num palácio. Davi foi ungido para estar na guerra. Mas ele foi atraído pelo palácio. Irmãos, entenda isso. Davi foi atraído pelaquilo que ele não foi chamado para estar fazendo ou desfrutando. Devemos ter cuidado com o palácio. Quando nós olhamos a vida de Davi, precisamos meditarmos se já não estamos vivendo um palácio ilusório. Existe muitas pessoas que estão vivendo um palácio ilusório, quando na verdade pode estar sendo enganado pelo diabo. O palácio é aquilo que me proporciona aquilo que eu quero, mas eu não fui chamado para aquilo que eu quero, mas pelaquilo que Deus viu na sua grandeza e me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Davi, ao estar no local aonde Deus nos chamou, estava propício para olhar para onde não devia
ele olhou para uma mulher que estava se banhando do palácio. E no momento que ele olha para aquela mulher, ele se sente atraído. E quando nós nos sentimos atraídos pelaquilo que não devemos, o que é que devemos fazer? A Bíblia nos diz que Davi, no momento que ele ia enfrentar os filisteus, ele consultava a Deus. Senhor, eu posso ir contra esse filisteu? Irás, vencerás. Davi ia. Senhor, eu posso ir contra os amalequitas e alcançar? Você irás. Você vai alcançá-lo e vai trazer sua família. A Bíblia nos diz que Davi, sendo perseguido por Saul, ele foi até Ramá e lá consultou o Senhor juntamente com Samuel e saiu de lá renovado. E a vida de Davi, todas as vezes em que ele se encontrava em uma situação, ele sabia que tinha Deus para ouvi-lo e tirar daquela situação. Mas quando nós estamos olhando para aquilo que não devemos, quando nós não estamos na posição que Deus nos chamou, temos a tendência a olhar para aquilo que não devemos olhar e esquecer que Deus está nos olhando. O mesmo Deus que te olhou de trás das malhadas, o mesmo Deus que te olhou quando teus irmãos achavam você incompetente, o mesmo Deus que te olhou quando Saul queria te matar e te livrou, o mesmo Deus está te olhando, e olhando para você, Ele está triste. Por quê? Porque Ele amava quando você lutava as guerras do povo dEle, mas você está deleitando no palácio, acreditando que isso foi o que você nasceu para viver, para fazer. Não, você nasceu para estar em combate. Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando sobre o quê? As promessas de proteção divina. Para quem? Para aqueles que estão vestindo as armaduras de Deus, estando firme contra a astuta cilada do diabo. Quando ele vier, sabemos que a nossa luta não é contra a carne. O diabo vai usar coisas. O diabo vai usar coisas, pessoas, para tirar o foco da nossa vida. E foi isso que aconteceu. Ele estava no lugar errado, olhando para aquilo que não devia. Ele foi golpeado pelo dardo inflamado do maligno. Ela é linda. Pense nessa mulher nos seus braços. Você merece. Você é o rei de Israel. Desfrute um palácio desse tamanho. Chame-a. Ela é casada. Que importa? Quem pode contra ti? Irmão, quando nós estamos, você não sabe o quanto o diabo sabe fazer, quando nós devíamos olhar para a árvore da vida, e nós falamos, não tem nada não, deixa eu olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou forte, eu sou crente, eu sou ungido, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho toda uma estrutura. Quem é? Eu não preciso nem aparecer para você, eu vou enviar uma cobrinha. Eu vou te mostrar como é que eu te derrubo. Irmão, quando nós não estamos focados naquilo que Deus nos chamou para viver, Deus, Ele olha e vê Davi autêntico, vibrante, valente. Não, manda chamar. Não, é casada. E que importa? Eu que se vir pro meu lado, eu quebro no pau. Eu mato, eu destruo. Eu sou guerreiro, não tem nada não. Manda chamar. E ele ali vê aquela mulher e ela se expressa. Então Davi mandou um mensageiro que trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betsebe tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Todo pecado, irmão,
ele vai gerar algo. Não podemos negligenciar. Todo pecado vai gerar algo. No mundo espiritual, no mundo físico também. Quando nós pecamos, nós cavamos um buraco para os nossos filhos cair amanhã. Quando nós pecamos deliberadamente, estamos cavando um buraco para os nossos filhos caírem amanhã. E não adianta criar meios. Quando nós pecamos, cavamos buracos para nossos filhos caírem amanhã. Quando nós não estamos focados naquilo que Deus nos chamou, nós estamos distraídos, o diabo fala, é um buraco que eu vou cavar. E você, certamente, pode ser ungido. Pode achar que não, mas eu canto muito. Eu atraio muitas pessoas. Eu tenho um potencial quando eu pego o microfone que as pessoas não conseguem ficar parado. Eu tenho tudo aquilo que Deus quer para as pessoas. Então não vai me acontecer nada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi virar as costas para onde não deveria e olhar para onde não deveria. Ele desfrutou, mas quando nós pecamos, nós cavamos um buraco para que nossos filhos venham a cair amanhã. Agora, é nos contado que essa mulher, ela fica grávida. E Davi, desesperado, vai buscar a Deus. Senhor, pequei contra ti, me perdoa, Pai. Eu não deveria, se eu estivesse no combate, lutando, meu coração não estava disperso. Pai, se eu estivesse lá, juntamente com Joabe, juntamente com Urias, eu não mataria, eu não adulteraria, eu não mentiria, eu não criaria essa vergonha para o teu nome, em que o Senhor me escolheu, segundo o teu coração, e eu desonrei o Senhor. Não. Davi, chamando um abismo, chama outro abismo. E ali a Bíblia nos diz que ele prepara um cenário de morte para aquele que era leal para com ele, aquele que tinha uma vida de entregar por Davi. Ele manda este homem para a batalha, mas ele faz todo um enredo, tenta colocar o homem como o pai da criança. Irmão, não adianta tentar criar meios para cobrir, ocultar aquilo que Deus ele vai revelar. Como diz a sua palavra, nada fica oculto que não venha a ser revelado. Não adianta se você se desviar e cair no caminho e achar que esse caminho está normal e viver. Deus vai trazer à luz aquilo que você fez deliberadamente, amando e vivendo aquilo que não deveria, como conhecedor. Davi sabia o que estava fazendo. Ele não era uma criança ingênua, mas ele não buscou o arrependimento, ele não buscou o quebrantamento, ele não quis rasgar o seu coração, depois que fez aquele terrível pecado diante dos olhos de Deus, tocando na mulher que não era dele, mas ele quis matar agora o esposo. Agora, irmãos, ele trama a morte de Urias, e é nos contado que Urias morre, e Davi pensa que agora tudo voltou a normal ali. Quantos estão aqui, igreja? Vocês estão entendendo? Estão entendendo em nome de Jesus? Estão entendendo? Você foi ungido, você foi separado, não para amar o palácio, mas para amar guerras, as guerras que Deus nos chamou para travar. Um desvio está lá, não uma mulher,
mas algo que vai roubar o teu coração, ou algo que vai te prender. Então, este homem tentando justificar porque deveria fazer aquilo, ele vai fazendo e achando normal, até que Deus manda o profeta Natan dizer para ele uma parábola, ele fica ali com aquela indignação, e ele decreta para ele, quando ele ouve: tendo o homem muitas ovelhas, gado, vem alguém e vem à casa deste homem rico, e tinha um homem que não tinha ovelha, uma só. Ele colocava essa ovelha no colo, ele pegava essa ovelha, passeava, ele brincava com essa ovelhinha, era só uma ovelha, esse homem só tinha uma ovelha, Davi, e o homem rico tinha várias ovelhas, gado, um animal. Este homem, sabendo que seu visitante chegou, ele manda buscar a única ovelhinha, Davi, o animal que estava na mão daquele homem pobre, e manda matar. A ovelhinha brincava com o pai, brincava com a mãe. O que deve ser feito, Davi? Este homem deve pagar, ele deve morrer, ele deve. Assim foi você, Davi. Você é este homem, porque nada vai ficar oculto, Davi, diante daquele que tudo vê. Davi, eu gosto dessa parte que ele fala assim, ó: o rei, ouvindo o profeta enviado da parte de Deus. Então Natan disse a Davi, no capítulo 12, versículo 7: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel. Tá vendo? Eu livrei da mão de Saul. Tá vendo? Eu dei casa do seu senhor. Eu lhe dei a casa do seu senhor, as mulheres do seu senhor em seus braços, e também dei casa de Israel, de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada com que você matou Urias, o heteu, você tomou a esposa, a mulher dele, depois o matar com a espada dos filhos de Amon. Você tomou a esposa, a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Buraco, o pecado dos pais, cometido deliberadamente, prazerosamente, cava-se um buraco para os seus filhos caírem. Deus estava dizendo: a espada não vai sair, a espada ela vai continuar. Essa espada que você permitiu chegar até Urias, vai chegar sobre teus filhos, Davi. Ele está dizendo: assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e a darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu, irmão. O filho de Davi mandou chamar todas as mulheres de Davi, as concubinas, e mandou na praça pública botar uma tenda, e lá ele fez tudo isso aqui, para vergonha. Porque o que ele fez em oculto, pegando a mulher casada, que ninguém viu, Deus permitiu que o seu filho fizesse na praça pública, e todo olho vendo aquela vergonha, para que de Deus não se zomba, porque tudo que um homem semear, certamente ele vai colher. Então, quando a Bíblia está trazendo isso, porque você fez em segredo, 12, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan:
pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que ele nasceu morrerá. O pecado que o pai pecou deliberadamente, prazerosamente, ele cavou o buraco, que o filho dele agora será lançado. Será só esse? Não, terá mais. Mas eu quero que você entenda o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Para você que está nos assistindo, para você que está aqui, para nós. A palavra de Deus é viva. Não é só para você, para nós, todos. Davi, ele não tinha qualquer expectativa de ser rei, de ser alguém consagrado, mas Deus o consagrou. A missionária, a evangelista, a pastor, a diácono, a obreiro, não sei. Deus o consagrou para estar olhando para as guerras dele, para a vontade dele. Mas o olhar que ele começou, ou que ela começou a ter, foi para outras coisas. E isso o atraiu e caiu no laço. Consequências vieram para a vida de Davi. E Davi poderia fazer o que ele sempre fez quando as coisas não estavam ocorrendo conforme a vontade de Deus. Saul quer me matar. Saul está vindo em Keila, uma cidade. O Senhor me entregará na mão dele? Entregarei. Davi metiu o pé. Então não vou ficar aqui. E quando num momento como esse, Davi poderia dizer: Senhor, esse desejo veio no meu coração. Todos pecaram. Não tem um que não peque. Eu fui gerado em pecado, Senhor. Senhor, e a tua palavra diz que se eu adulterar, eu sofrerei a tua santa ira. Senhor, tem misericórdia do teu filho. Não deixe que essa posição roube o meu coração de ti. Não deixe que esse palácio ilusório, isso tudo vai passar. Eu vou encontrar contigo para prestar conta. Não deixe que eu acredite que eu sou o homem, o poderoso, o lindo, o belo, o sedutor. Não deixe que meu coração venha cair no laço do diabo e eu afronte a tua palavra. Não deixe, Senhor, que eu venha me entregar aos meus prazeres. O Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para glorificar o teu nome. Não deixe que eu venha ser uma vergonha, que os teus inimigos não venham falar, dizendo: ah lá, não era aquele que lutava as guerras de Deus, que falava, que cantava, que pregava, agora está lá sambando, rebolando, está lá se adulterando, bebendo, matando, roubando, prostituindo. Não é este. Não deixe, Pai. Eu fui consagrado, eu fui ungido para louvor e glória do teu nome. Eu sou o teu filho. A tua palavra nos diz que eu devo ser santo, irrepreensível. Eu devo mostrar como deve ter o padrão de vida aos filhos, Deus. Não deixe, Senhor. Senhor, não deixe que teu filho, que está numa posição elevada, aqui nesse palácio, o Senhor me deu tudo. O Senhor me deu o palácio, o Senhor me deu
tudo, a mulher que eu queria, uma esposa. Não deixe, ele poderia gritar, olhar para o céu, mas ele olhou para a terra, ele olhou para aquilo que o coração queria, e não quis adorar a Deus em espírito, dizer: não, Pai, eu estou nesse palácio não para te desonrar, não para desagradar, mas glorificar o teu santo nome, Senhor. Esse palácio foi criado para me ter inspiração, para falar das tuas obras na minha vida, para que as gerações futuras temam o teu nome. Oh, não foi para satisfazer a minha carne o palácio. Esse palácio não é para me roubar o meu coração de ti, mas ter mais inspiração para levar outros a olhar para ti somente. Oh, aleluia. Agora, depois de ouvir a repreensão e a sentença, a Bíblia nos diz: Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias. A criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Aqui nós vamos ver, irmão, para finalizar, que Davi sabia fazer o que eu acabei de falar aqui para você. E Davi suplicou a Deus pela criança. Porque ele não suplicou a Deus pela sua tentação. Porque ele não suplicou a Deus pelo seu desânimo. Porque ele não suplicou a Deus porque estava fraco, precisava ser renovado. Porque ele não suplicou a Deus para lutar contra a sua carne, como Paulo dá murro, para dizer: não, o bem que eu quero, o bem que eu devo fazer eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Porque agora é o que muitos gostam. Davi falou: vou fazer uma campanha de 7 dias para mudar o coração de Deus, quando na verdade eu que deveria mudar o meu coração. Eu quero mudar o coração de Deus, porque os pecados que nós cometemos, estamos cavando um buraco para os nossos filhos, deliberadamente. Davi começou a suplicar: Deus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, eu sou tudo isso, Davi. Eu sou Deus também de justiça. Dá para você entender que eu sou um Deus de justiça, e a minha palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito ao qual eu designei na terra. A minha palavra é a verdade, Davi, e não as suas emoções. E Deus, vendo Davi suplicar um dia, e Davi começou a jejuar. Porque Davi não quis matar a carne antes? Porque Davi não falou: não, eu vou jejuar, essa vontade não é de Deus, então eu tenho que buscar a Deus para arrancar isso que não pertence a Ele? Porque Davi não fez isso antes? Por que não jejuou? Por que não suplicou, irmão? E entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Não tinha tempo para nada, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo. Agora o dia todo deitado: Senhor, tira essa enfermidade, tira esse problema. Senhor, o meu relacionamento acabou. Senhor, não aceito. Senhor, a porta de emprego fechou. Tem misericórdia. Eu tenho minha dívida. Eu tenho que pagar. Eu tenho isso. Eu sei, Davi, que você tem. E eu sustentava tudo. Eu te chamei para você viver para a minha glória, mas você quis viver para os seus prazeres, Davi. E Davi se humilhava, rasgava, porque Davi não passou a noite deitado no chão, mas foi passar a noite com Dalila, quando no momento, com Betseba, quando ele deveria dizer: eu vou dormir no chão para tirar esse fogo. Não, ele disse: eu posso. Amado, Deus, Ele vai permitindo, até que no 7º dia, a criança, onde nós lemos, veio a morrer. E Davi, sabendo que estava algo diferente, ele entendeu: a criança morreu. Agora, Davi pergunta: a criança morreu?
19. Morreu Davi. Davi, morreu a criança. Irmão, isso para nós é para gerar temor e alegria ao mesmo tempo. Tudo que eu gero, o que eu venho a gerar em santidade vai ter vida. Tudo que eu gero num pecado vai gerar. Mas eu posso viver uma vida de santidade, e tudo que vai vir na minha mão vai ser bênção. O diabo não vai tocar. E nós queremos colocar no diabo aquilo que nossa mão leva para as mãos dele. A enfermidade veio porque Davi quis satisfazer a sua carne. Mas no momento em que a criança morreu, ele entendeu: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus justo, perfeito, porque a palavra dele é a verdade. Agora Davi é nos contado que se levantou do chão, irmão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram diante dele, e ele comeu. Aqui nós podemos notar a vida de um homem que chegou à conclusão: nunca mais eu posso estar num palácio quando a guerra está lá travada e os meus irmãos estão lá clamando, orando, jejuando, lutando, e eu no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, dormindo, deitado, caído, levantado, em pé, nos prazeres do palácio. Amado, quando eu falo essa palavra, não é você que deixou de faltar um culto, não pôde estar devido ao cansaço, problema, enfermidade, mas você que tem entendido, que está assistindo ou que está aqui, que existe uma guerra. Nós hoje pela manhã estávamos aprendendo uma guerra travada neste mundo, e nós estamos distraídos, achando que está tudo bem comigo, nada está acontecendo, que eles orem mais, que eles clamem mais, que eles jejuem mais. Cuidado, cuidado, porque Deus não tirou você de escravo para viver uma vida num palácio distraído, mas sim focado como ganhar almas, como transformar vidas através da palavra de Deus. Davi entendeu que ele deveria comer, revestir de força, adorar a Deus e se levantar para a próxima guerra que viria, e não ficar mais distraído num palácio. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus continue falando ao nosso coração, porque nós fomos escolhidos para combater o bom combate. Se você crê, se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos que vieram nessa noite. Davi ficou no palácio, porque o palácio poderia trazer algum benefício melhor que a tua presença. Deus, mas nós viemos porque nós acreditamos que nós fomos escolhidos como Davi para combater o bom combate. Nós levantamos a nossa voz e apresentamos a nossa casa. Senhor, que todo espírito de sedução, que todo espírito de mentira, que todo espírito que tem tentado tirar o foco da nossa casa, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós tomamos a posição agora, não depois, mas agora, de clamar, de suplicar, que haja visão do céu para a nossa casa, e que possamos nos posicionar como guerreiros, para lutar a guerra que está sendo levantada no Brasil, como profetas e profetisas. Deus, nós nos posicionamos como atalaias, para levantar a nossa voz, e com a voz profética dizer para as pessoas: saiam deste caminho,
aonde o olhar de Deus está atento para contemplar, e volte-se para o Cristo, que está de braços abertos para trazer salvação. Pai, que a vida dos teus filhos venha a ser guardado, que os filhos deles venham dar continuidade na obra que o Senhor quer fazer na terra, e não filhos para a vergonha, não filhos para a morte, não filhos para a desonra, como foi aqueles que desonraram Davi pela uma distração. Foi só uma distração para que o diabo fizesse 4 filhos de Davi descesse ao buraco. Mas nós apresentamos os teus filhos, que saem daqui com essa palavra, renovado, transformado, edificado pela mesma. Se você crê, diga